O ar na sala do tribunal estava tão carregado que quase se podia sentir o peso das décadas, de segredos enterrados e ambições desenfreadas. Sentei-me no fundo, um ponto de silêncio no meio daquele zumbido de murmúrios e cheiros de perfumes caros. As cadeiras duras pareciam querer pegar-me ao chão, mas a verdade é que as minhas pernas já não me obedeciam. 20 anos. 20 anos a construir uma vida, tijolo a tijolo, com as minhas próprias mãos, depois de o João me ter virado as costas. E agora, ele, o fantasma que assombrou os meus dias e os pesadelos dos meus filhos, tinha me puxado de volta para o seu mundo, mesmo depois de morto. Olhei para a frente, onde a Beatriz Guedes, imaculada na sua seda cara e diamantes, fazia a sala como uma rainha. O seu sorriso, apesar de elegante, tinha um toque de presunção, a certeza de quem tinha tudo. Mal sabia ela que o passado é uma coisa teimosa. É como erva daninha que insiste em rebentar através do cimento, mesmo depois de se pensar que tudo está limpo. E hoje essa erva daninha ia derrubar tudo. Lembro-me daquele dia, há tanto tempo. Chovia torrencialmente em Lisboa, um dilúvio sem fim que parecia lavar a esperança da cidade. As luzes da Avenida da Liberdade, habitualmente tão vibrantes, estavam desbotadas, quase tristes, através do vidro embaciado do nosso apartamento. Por dentro, o silêncio era ainda mais pesado que a chuva. Apertei o teste de gravidez na mão, as duas linhas cor-de-rosa, um veredito inegável. Grávida. Não apenas grávida, mas como o médico confirmara naquela manhã, com um misto de choque e espanto na voz, de gêmeos. Por um instante, uma alegria pura, selvagem, inundou-me. Eu e o João estávamos casados há 2 anos. Um romance avassalante que me parecia saído de um conto de fadas. Ele era brilhante, ambicioso e tão cativante. Um homem que parecia destinado a conquistar o mundo. E agora íamos ter uma família, 2 bebés, um rapaz e uma rapariga. Eu esperava, enquanto acariciava a minha barriga ainda lisa. Esperei que ele voltasse para casa, o teste embrulhado num lenço de papel no meu bolso, o coração a bater num ritmo nervoso, feliz. Quando o João finalmente entrou, sacudindo a chuva do seu sobretudo impecável, o rosto era uma máscara de fria resolução que nunca lhe tinha visto. "Ana!" começou ele, nem se dando ao trabalho de me dar um beijo de olá. "Precisamos de falar." A alegria no meu peito transformou-se em gelo. Ele dirigiu-se à secretária junto à minha janela, onde estava a sua pasta. Não olhava para mim, mas para a cidade lá embaixo, uma paisagem de oportunidades que ele já reclamava como sua. "Ofereceram-me uma sociedade no escritório", disse ele, a voz monocórdica. "É um passo enorme, a oportunidade que define a vida de um homem. Haverá jantares, galas, networking, uma certa imagem a manter." Eu, que tinha avançado para ele, parei. "João, isso é maravilhoso. Devíamos celebrar. E eu também tenho novidades. As notícias mais incríveis." Ele interrompeu-me. "Deixa-me terminar." Virou-se para mim. O calor que sempre encontrara nos seus olhos tinha desaparecido, substituído por uma luz fria e pragmática. "Esta vida para a qual estou prestes a entrar exige um certo tipo de parceira. Alguém sem entraves, que se possa mover nos círculos certos sem complicações." A palavra pairou no ar entre nós. Complicações. A minha mão foi instintivamente para a minha barriga ainda plana. "O que estás a dizer?" "Estou a dizer que isto não está a funcionar", disse ele, as palavras duras e brutais. "Este casamento, esta vida, foi um trampolim, Ana. Estou na estrada principal agora e é uma estrada que tenho de percorrer sozinho." O quarto começou a girar. Eu conseguia ouvir o sangue a rugir nos meus ouvidos, um som que abafava o tamborilar da chuva. Um trampolim. "João, eu sou tua mulher. Eu amo-te. Construímos esta vida juntos.
Ele bufou, gesticulando para o nosso apartamento modesto. Achaste que isto é uma vida? Isto é um kit de iniciação. Estou a passar para a coisa a sério. As lágrimas escorriam-me pelo rosto enquanto a horrível realidade das suas palavras me atingia. Ele estava a deixar-me, simplesmente assim. Tirei o teste de gravidez do bolso. A minha última carta desesperada. Mas não podes. João, eu estou grávida. Ele olhou para o teste, depois de volta para o meu rosto, e por uma fração de segundo vi um brilho de algo. Choque, talvez até medo, mas desapareceu tão rapidamente como veio, substituído por aquela mesma determinação gelada. Então é ainda mais imperativo que acabemos com isto agora, disse ele suavemente, a voz uma carícia venenosa. Essa é uma complicação que simplesmente não posso permitir-me. Abriu a sua pasta e tirou um único documento dobrado e uma caneta. Papéis de divórcio já preparados. Serei generoso, disse ele, como se discutisse uma transação comercial. Dar-te-ei o apartamento e o suficiente para viveres por alguns meses, mas não usarás o meu nome e não me contactarás. Nunca mais. A criança ou as crianças são tua responsabilidade. Depois tirou outro documento separado, uma única página de texto legal denso. E isto, disse ele, empurrando-o pela mesa. É uma formalidade, uma renúncia a qualquer interesse futuro nos meus empreendimentos comerciais. Uma ruptura limpa. Os meus advogados elaboraram-no. Assina e terás o acordo. Entregou-me também um envelope selado. Este é um instrumento pessoal, uma prenda de despedida pelo teu incômodo. Nambi quebrada e completamente derrotada. Olhei para o homem que pensava conhecer e vi apenas um estranho. O amor da minha vida era um monstro. Através de um borrão de lágrimas, rabisquei o meu nome onde ele apontou. Não li as palavras. Para que serviria? Ele estava a apagar-me e ele detinha todo o poder. Ele pegou nos papéis de divórcio assinados, deixando outro documento e o envelope selado na mesa. Não olhou para trás quando pegou no seu casaco. Adeus, Ana, disse ele, e saiu pela porta, deixando-me sozinha com a tempestade, o silêncio e as duas pequenas batidas de coração que eram agora minhas. E só minhas. O conto de fadas tinha acabado. Um caminho longo e difícil acabava de começar. Caí no chão, os meus soluços perdidos no som da chuva, agarrando o envelope selado que parecia mais um insulto do que um presente. Os primeiros anos foram um borrão de noites sem dormir, mudanças de fraldas e um medo constante e roedor. Ana Lutfala, outra vez, descartando o nome do homem que a tinha deitado fora como lixo. O dinheiro que ele me dera era uma ninharia, mal o suficiente para 6 meses, quanto mais para criar 2 filhos. O apartamento que ele generosamente me deixara era alugado e o contrato acabava em 1 ano. Eu estava completamente sozinha. Os meus pais tinham falecido anos antes e o João tinha me sistematicamente isolado dos poucos amigos que me restavam, considerando-os não ambiciosos o suficiente. A olhar para os meus 2 bebés lindos, o Pedro e a Sofia, a dormir profundamente no berço partilhado, eu sabia que o desespero era um luxo que não podia dar-me ao luxo de ter. O fogo do amor de uma mãe queimou as últimas lágrimas e forjou algo novo no seu lugar. Aço. Mudei-me para uma pequena e acessível cidade a uns bons quilômetros de distância, Vila Nova de Gaia, um lugar onde ninguém conhecia a minha história. Aceitava 2, às vezes 3 empregos ao mesmo tempo. Empregada de mesa, limpeza de escritórios, arrumadora de prateleiras à noite. Cada tostão extra era guardado. Cada momento acordada, não passado com os meus filhos, era passado a trabalhar. O envelope selado que o João me dera permaneceu fechado, guardado numa caixa de fotografias antigas. Não conseguia olhá-lo, vendo-o como o último insulto paternalista de um homem que agora desprezava. Quando o Pedro e a Sofia começaram a escola,
Usei as horas preciosas do dia para estudar. Inscrevi-me em cursos universitários online, primeiro em gestão empresarial, depois em artes culinárias, canalizando a minha paixão por bolos para uma habilidade tangível. As noites tardias já não eram preenchidas com preocupações, mas com livros didáticos e mãos polvilhadas de farinha. Comecei pequeno, vendendo bolos e pastelaria da minha pequena cozinha para cafés locais. A minha reputação cresceu. As pessoas adoravam as minhas criações, não só pelo sabor, mas pelo coração que eu lhes dedicava. Em 5 anos, tinha poupado o suficiente para a entrada de uma pequena loja degradada na rua principal. Chamei-lhe o Forno dos Gêmeos. A pastelaria tornou-se o coração da comunidade. Eu estava lá antes do nascer do sol, as mãos a amassar habilmente a massa, e estava lá muito depois do pôr do sol a equilibrar as contas. O Pedro e a Sofia cresceram naquela pastelaria. Faziam os trabalhos de casa numa pequena mesa no canto, o ar preenchido com o cheiro a canela e chocolate derretido. Aprenderam o valor do trabalho árduo, não com palestras, mas a ver a mãe construir um império do nada. 20 anos passaram. A pequena loja expandiu-se para o edifício adjacente. O Forno dos Gêmeos tornou-se uma marca regional amada, com mais 2 localizações em cidades vizinhas. Eu já não era a mulher quebrada que o João tinha deixado para trás. Era uma empresária respeitada, um pilar da minha comunidade e uma mãe orgulhosa e amorosa. O Pedro estudava Direito na Universidade de Coimbra. Um jovem quieto e intenso com o sentido de justiça da mãe. A Sofia era uma artista em ascensão, um espírito livre com uma lealdade feroz à sua família, frequentando uma prestigiada escola de arte com uma bolsa. Eles sabiam a verdade sobre o pai, não uma versão adoçada, mas a história crua e dolorosa do seu abandono. Não os tinha tornado amargos, mas tinha, em vez disso, ligado os 3 numa unidade inquebrável. Numa tarde fria de outono, enquanto eu embalava um bolo de casamento personalizado, um homem de fato elegante entrou na pastelaria. Parecia deslocado no meio da decoração acolhedora e dos aromas doces. "É a senhora Ana Lutfala?" perguntou ele, o tom formal. "Sou a Ana", disse eu, limpando as mãos no avental. O homem entregou-me um envelope legal. "Foi notificada", disse ele, e virou-se e saiu sem mais uma palavra. Com dedos trêmulos, abriu o envelope, o coração a bater contra as costelas enquanto lia o jargão legal. Era uma notificação, um aviso formal para comparecer à leitura do testamento e últimas vontades de um certo João Hart. Ele tinha morrido subitamente, um ataque cardíaco fulminante aos 48 anos. A sala parecia inclinar-se. Depois de 20 anos de silêncio absoluto, 20 anos a ser um fantasma, ele puxara-me de volta para o seu mundo. Um pavor frio misturado com uma onda de raiva antiga varreu-me. A sua amante, uma mulher chamada Beatriz Guedes, frequentemente vista nas revistas da sociedade, estava a pedir para ser nomeada a única executora do seu vasto patrimônio. A notificação era uma formalidade legal que notificava todos os potenciais herdeiros. Quase atirei a carta para o lixo. O que poderia ele ter para me dizer agora? Que jogo doentio estaria a jogar do além-túmulo? Mas naquela noite, enquanto olhava para os meus filhos, agora jovens adultos à beira das suas próprias vidas, eu soube que tinha de ir. Não por mim, não por qualquer esperança de dinheiro, mas por eles, pelos 2 filhos que ele nunca conhecera, nunca reconhecera, nunca amara. Este era o capítulo final de uma história que ele começara há 2 décadas, e eu estaria lá para vê-la terminar. Sinceramente, parando um segundo para pensar, toda esta situação era de uma ironia brutal. 20 anos a lutar para esquecer aquele homem, a construir uma vida real, sólida. E ele consegue puxar-me de volta do túmulo. É quase engraçado, se não fosse tão absurdamente doloroso. As pessoas olham para essas histórias de heranças e fortunas e pensam em sorte,
Mas a verdade é que por trás de cada milhão há um rastro de decisões. Algumas boas, outras nem tanto. E muitas, muitas vidas afetadas. Quem decide o valor de uma vida, de uma história, de um adeus que nunca foi dito de verdade? E será que alguma vez se consegue virar a página completamente? Eu pensava que sim. Enganei-me. A notificação ficou na minha bancada da cozinha por 3 dias. Um retângulo branco de pavor na minha vida, de outra forma tão ordenada. Ainda não tinha contado aos gêmeos. Como podia? Como lhes explicaria que o fantasma que assombrara as suas vidas estava agora a exigir a minha presença? O meu primeiro instinto foi ignorá-la, atirá-la para o fogo e fingir que nunca tinha chegado. O mundo do João, de negócios implacáveis, finanças de alto risco e relações para alimentar os tabloides, era um universo de distância da minha acolhedora pastelaria e da vida tranquila que eu construíra com tanto esforço. Não queria fazer parte disso, mas o nome da firma de advogados na carta, Dorson, Finch Gable, despertou uma leve memória. Não era a firma da qual o João fazia parte quando me deixou. Era um nome mais antigo, mais estabelecido. Movida por uma curiosidade que não conseguia suprimir, pesquisei-os. A firma era antiquíssima, uma das mais antigas da cidade, conhecida por lidar com fortunas antigas e fideicomissos familiares complexos. Parecia uma escolha estranha para um predador corporativo moderno como o João. No momento em que eu ia fechar o portátil, o meu telefone tocou. Era um número restrito. "Dona Lute fala?" perguntou uma voz rouca. "Sim, quem fala?" "O meu nome é Afonso Dias. Sou sócio sênior na Dorson, Finch Gable. Confio que recebeu a nossa correspondência relativamente ao patrimônio do Sr. João Hart." A minha coluna enrijeceu. "Recebi. E com todo o respeito, Sr. Dias, não tenho interesse no patrimônio do Sr. Hart. O mundo dele não tem nada a ver com o meu." Houve uma pausa na outra ponta da linha. "Dona Lute fala. Ana, eu conhecia o seu pai. Eu era um jovem associado quando ele procurou o nosso conselho há muitos anos. Ele era um homem brilhante, um inovador. Isso foi inesperado. O meu pai, professor de engenharia, tinha falecido 1 ano antes de eu sequer conhecer o João. Ele fora uma alma acadêmica gentil que se dedicava infinitamente na sua garagem." "O meu pai?" perguntei confusa. "Sim, razão pela qual a estou pessoalmente a exortar a comparecer à leitura. Compreendo a sua relutância. Acredite, eu segui a carreira do Sr. Hart ao longo dos anos, mas devo salientar que a sua presença não é meramente uma formalidade, é essencial." A voz dele estava imbuída de uma estranha urgência. Antes que eu pudesse questioná-lo mais, outra chamada apitou. Olhei para o ecrã. Era um número de Lisboa. Por um instinto, pus o Sr. Dias em espera. "Olá, é a Ana Lute fala." A voz era aguda, polida e carregada de desdém. Era uma voz habituada a conseguir o que queria. "Sou eu." "Aqui fala Beatriz Guedes", anunciou a mulher, como se eu devesse sentir-me honrada. "Tenho a certeza que sabe quem sou. Estou a ligar sobre esta ridícula notificação legal que lhe foi enviada. Deixe-me ser perfeitamente clara. Não é bem-vinda. O passado do João está morto, e você também, no que diz respeito à vida dele. Qualquer tentativa patética de conseguir dinheiro não funcionará. O patrimônio é meu. Mantenha-se afastada, ou os meus advogados irão enterrá-la em litígios que não pode pagar. Entende-me, pequena pasteleira? A pura audácia, a condescendência venenosa, enviaram uma onda de raiva através de mim. O medo e a confusão que eu sentia foram queimados por pura raiva fria. A pequena pasteleira tinha sobrevivido 20 anos sem nada do João Hart. Tinha construído uma vida, um negócio e uma família com as suas próprias mãos. "Obrigada pela sua chamada, senhora Guedes", disse eu, a minha voz perigosamente calma.
A sua preocupação foi anotada. Vejo-a em tribunal. Desliguei antes que a Beatriz pudesse responder e voltei para a outra linha. Senhor Dias, mudei de ideias. Diga-me quando e onde. Naquela noite, sentei o Pedro e a Sofia à familiar mesa da cozinha. O cheiro a pão fresco ainda pairava no ar. Pus a notificação entre eles e expliquei tudo. A notícia da morte do João, a notificação, a estranha chamada do velho advogado e a chamada ameaçadora da sua amante. O rosto do Pedro endureceu, a mandíbula crispada numa linha protetora que me lembrava tanto o meu próprio pai. Ela ameaçou-te, depois de tudo o que ele fez? A Sofia, sempre a mais emocional dos dois, esticou a mão pela mesa e pegou na minha. Mãe, não tens de fazer isto. Não precisamos de nada dele. Temos-te a ti. Isso é tudo o que sempre importou. Eu sei, querida, disse eu, apertando a mão dela. E não vou por dinheiro. Vou porque durante 20 anos ele fingiu que vocês não existiam. Ele tentou apagar-nos. E aquela mulher, a parceira dele, pensa que tem o direito de me ameaçar, de me chamar de ninguém. Olhei para os meus 2 filhos incríveis, a prova viva e respiratória de um amor que o João tentara descartar. Ele não vai ter a última palavra. Nós vamos. Vamos entrar naquela sala de tribunal e vamos mostrar-lhes o que ele deitou fora. Faloemos com dignidade e força. Faloemos por nós. Um entendimento silencioso passou entre eles. Não se tratava de uma herança. Tratava-se de fechar um capítulo doloroso nos nossos próprios termos. Tratava-se de nos erguermos juntos como uma família. Fui ao meu quarto e tirei uma velha caixa empoeirada do fundo do armário. Lá dentro, por baixo de fotos desbotadas dos meus pais, estava o envelope selado que o João me dera há tantos anos. Pela primeira vez não senti dor ao olhá-lo, apenas uma fria resolução. Peguei no envelope e no outro documento legal que ele me deixara e guardei-os na minha mala. O que quer que fossem faziam parte da história, e eu estava finalmente pronta para ouvir o seu fim. A viagem para Lisboa foi uma viagem no tempo. À medida que o familiar horizonte da cidade se erguia para nos receber, um nó de ansiedade apertou-se no meu estômago. Esta era a cidade do João, um monumento de betão e vidro à ambição que o consumira. Cada edifício imponente parecia olhar-nos com desprezo, um lembrete do mundo de onde eu fora exilada. O Pedro conduzia, a mão firme no volante, a sua expressão ilegível. A Sofia estava sentada no banco de trás, a desenhar furiosamente no seu bloco de notas, canalizando a sua energia nervosa para a página. Olhei para os meus filhos, agora com 20 anos. Eram adultos, fortes e compassivos, as 2 melhores partes da minha vida. Eram a minha vitória. O que quer que acontecesse hoje, eu já tinha vencido. Reservamos um quarto num hotel modesto, um contraste marcante com a opulência de 5 estrelas que o João, sem dúvida, teria preferido. Eu insisti em pagar tudo sozinha. Não aceitaria uma única coisa do seu patrimônio, nem mesmo um subsídio de viagem imposto pelo tribunal. Escolhi a minha roupa com cuidado, um vestido azul marinho simples e bem cortado, elegante, mas discreto. Era o uniforme de uma mulher confiante, bem-sucedida e que não devia nada a ninguém. O Pedro vestia um fato escuro, parecendo mais um jovem advogado do que um estudante. E a Sofia usava um vestido preto graciosamente simples, o seu toque artístico visível apenas num colar de prata único que ela própria desenhara. Éramos os Lutfala, uma frente unida. O Tribunal de Sucessões estava instalado num edifício antigo e imponente de granito e mármore. Os seus grandes e ecoantes salões foram concebidos para intimidar, para fazer o indivíduo sentir-se pequeno e insignificante. À medida que nos dirigíamos para a sala de tribunal designada, sentíamos a mudança na atmosfera. O ar tornou-se denso com o cheiro a perfume caro, couro e a presunção. Sussurros seguiam-nos pelo corredor. Quem são eles? Eu não sabia que o João tinha outros parentes. E então vimos a Beatriz. Estava no centro de uma pequena multidão bajuladora, fazendo sala como uma rainha.
Era exatamente como aparecia nas revistas, alta, impossivelmente magra, vestida com roupas de marca e a pingar diamantes que brilhavam cruelmente sob as luzes do tribunal. O seu rosto, uma obra-prima de subtileza cosmética, registrou um brilho de surpresa, depois endureceu numa máscara de puro desprezo ao ver-me com os gêmeos. Virou-nos deliberadamente as costas, um claro e público desprezo. A mensagem era óbvia. Vocês não pertencem aqui. Senti um tremor da minha antiga insegurança, a sensação de ser a rapariga do lado errado dos trilhos. Mas então senti a mão do Pedro no meu braço, uma pressão firme e tranquilizadora. Levantei a cabeça e encontrei o seu olhar, e vi a minha própria força refletida de volta. Sentamo-nos no fundo da sala do tribunal, uma pequena ilha num mar de riscas finas e seda. A sala estava lotada. De um lado sentavam-se os seus comparsas corporativos, homens com sorrisos predatórios e olhos frios. Do outro, sentavam-se as amigas da Beatriz, mulheres da sociedade que olhavam para mim e para os meus filhos como se fôssemos um cheiro desagradável. Na frente, a Beatriz sentou-se ao lado de um advogado elegante e de aspecto caro. Ela inclinou-se e sussurrou-lhe algo, e ele olhou para minha família, um sorriso malicioso brincando nos lábios. Um homem idoso com olhos gentis e uma postura ligeiramente curvada aproximou-se de nós. Senhora Lutfala? Perguntou suavemente. Era o Afonso Dias. Sim, respondi, apertando a mão que ele oferecia. Estou tão contente por ter vindo, disse ele, o seu olhar, a passar brevemente pelo Pedro e pela Sofia com uma expressão de profunda simpatia. Por favor, não deixe que esta atmosfera lhe intimide. Apenas ouça. Isso é tudo o que precisa de fazer. Ele deu-me um pequeno e reconfortante aceno de cabeça antes de se retirar para um assento do outro lado do corredor. A porta da sala do juiz abriu-se e um oficial de justiça chamou. Todos de pé. Um juiz imponente com uma barba branca entrou e sentou-se. O meritíssimo juiz Albano presidirá. Sentem-se. A sala ficou em silêncio. O juiz Albano examinou os documentos à sua frente, a sua expressão severa. Estamos aqui para a leitura do testamento e últimas vontades de Joan Hart. Estou ciente de que este é um patrimônio de alto perfil e as emoções podem ser intensas. Não tolerarei desabafos. Isso está entendido? Um murmúrio de assentimento percorreu a sala. A Beatriz sentou-se um pouco mais direita, um sorriso convencido e possessivo no rosto. Esta era a sua coroação. Respirei fundo, o coração a bater num ritmo constante e desafiador. Eu estava pronta. Os fantasmas do passado estavam todos reunidos nesta sala, e era hora de os enfrentar. O juiz Albano ajustou os óculos e pegou no documento grosso e encadernado profissionalmente que representava a soma da vida de Joan Hart. O ar na sala do tribunal estava elétrico de antecipação. Para os tubarões corporativos, tratava-se do destino de um império de 1.000 milhões de euros. Para a Beatriz Guedes, tratava-se da validação de toda a sua existência. Para mim, tratava-se de um fim. Este documento, o juiz começou, a sua voz ressoando na sala silenciosa. É o testamento e últimas vontades de Joan Hart, datado de 12 de março deste ano. Foi verificado e é legalmente vinculativo. Beatriz respirou fundo. A data era recente. Bem no seu reinado como parceira de João. Ela lançou um olhar triunfante por cima do ombro para o fundo da sala. Um silêncio desprezo final para mim. O juiz começou com os legados habituais. Uma doação considerável para a sua alma mater. Vários milhões de euros para uma proeminente fundação de artes, cujos membros da administração sentados na primeira fila acenavam com satisfação sombria. Havia presentes em dinheiro menores, mas ainda substanciais para a sua direção executiva e pessoal. Com cada nome lido, outro abutre estava satisfeito, e a tensão em torno da herança principal aumentava. O advogado da Beatriz deu-lhe um tapinha na mão, tranquilizador.
Este era todo um procedimento padrão. As trivialidades antes do evento principal. Agora, o juiz Albano continuou virando uma página. Chegamos à questão dos bens e propriedades pessoais. Ele leu uma lista que era deslumbrante na sua opulência. Uma vivenda no Alentejo, um apartamento de cobertura na Avenida da Liberdade, uma coleção de carros desportivos raros, um iate ancorado em Vila Moura. Como esperado, cada item foi legado à minha amada parceira, senhora Beatriz Guedes. A cada palavra, o sorriso da Beatriz alargava-se. As suas amigas, atrás dela, trocavam olhares cúmplices. Estava tudo a correr como planeado. Ela era agora oficialmente uma das mulheres mais ricas do país. Olhei para ela, uma estranha sensação de desapego a tomar conta de mim. Não senti inveja, apenas uma curiosidade clínica. Esta mulher construíra a sua vida sobre os alicerces da minha dor, e ela estava tão beatificamente, arrogantemente, inconsciente das rachas debaixo dos seus pés. O Pedro sentava-se ao meu lado, rígido, com uma fúria silenciosa. A Sofia parara de desenhar e observava a Beatriz com o olhar intenso e analítico de um artista, como se estivesse a fixar aquele retrato de avareza na memória. Finalmente, o juiz Albano anunciou, o seu tom a mudar quase imperceptivelmente. Abordamos agora a disposição do principal ativo do Sr. Hart, a sua participação de controlo na Hart Industries e nas suas subsidiárias. Este era o momento. Toda a sala prendeu a respiração. A Hart Industries era um gigante, um conglomerado global em expansão, valendo milhares de milhões. Este era o grande prêmio. Beatriz inclinou-se para a frente, os olhos a brilhar. O juiz limpou a garganta. O testamento declara, a minha parceira, Beatriz Guedes, deixe os meus restantes 10% de participação acionária na Hart Industries, juntamente com todos os dividendos e direitos de voto associados. Um suspiro coletivo varreu a sala de tribunal. 10%? O rosto da Beatriz caiu. O sorriso triunfante desapareceu, substituído por uma máscara de descrença atordoada. Ela virou-se para o advogado, os olhos arregalados de pânico. 10%? Isso é impossível! É um erro! Sibilou ela, a sua voz um sussurro agudo que ecoou pela sala silenciosa. O advogado dela parecia igualmente perplexo. Deve ser um erro administrativo. Sussurrou ele de volta, folheando freneticamente a sua própria cópia dos documentos. O juiz Albano levantou os olhos, o seu olhar severo. Senhora Guedes, avisei-a sobre desabafos. Ele então voltou a olhar para o testamento. Não há erro. O testamento é bastante específico. 10%. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar, o que nos traz ao restante do patrimônio. O juiz pôs de lado o testamento principal e pegou num ficheiro diferente. Era mais antigo, as suas bordas ligeiramente amareladas. A disposição dos outros 90% da Hart Industries não é regida por este testamento. Em vez disso, está sujeita a um instrumento legal irrevogável pré-existente, um acordo de confiança privada e de propriedade que antecede a própria fundação da empresa. Os advogados corporativos começaram a murmurar uns com os outros, os rostos marcados pela confusão. Um acordo pré-existente? Do que estavam a falar? João sempre se apresentara como o único fundador, o gênio singular por trás do império. A Beatriz estava pálida, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava a mesa. Que acordo! Fui sua parceira por 8 anos. Ele contava-me tudo. Não há outro acordo. O juiz Albano ignorou-a, os seus olhos a percorrer o documento antigo. Este tribunal foi peticionado para desvendar e fazer cumprir este instrumento após a morte do Sr. Hart. É uma carta fundadora para uma holding chamada LP Innovations. Ele olhou para os rostos perplexos na sala do tribunal.
De acordo com este documento, a LP Innovations foi a entidade original que detinha as patentes e o capital inicial para a tecnologia que viria a tornar-se a Hart Industries. O Sr. Hart foi nomeado diretor-geral, com direito a um salário generoso e a uma participação de 10% pelo seu papel de gestão. Os restantes 90%, a participação de controlo, deveriam ser mantidos em confiança para a única proprietária principal da LP Innovations. O juiz fez uma pausa, o seu olhar varrendo a sala antes de pousar com peso deliberado e profundo na mulher sentada calmamente no fundo. Ele olhou diretamente para mim, uma mulher a quem ele tinha um dever fiduciário vinculativo, a fundadora e acionista maioritária, Senhora Ana Lutfala. A sala do tribunal, que zumbia com um baixo rumor de antecipação, caiu num silêncio profundo e súbito. As palavras do juiz Albano, a minha parceira Beatriz Guedes, deixo a minha participação de 10%, pareciam pairar no ar, recusando-se a dissipar. Uma alucinação auditiva coletiva que ninguém conseguia processar. A mente da Beatriz ficou em branco. O sorriso triunfante no seu rosto não caiu. Congelou-se numa máscara grotesca de alegria que já não combinava com o guião. O seu cérebro tentou freneticamente reorganizar as palavras numa frase que fizesse sentido. 100%, ele deve ter dito, ou talvez 10% para a caridade. E o resto? 10%. A sua voz, que deveria ser um sussurro afiado para o seu advogado, saiu como um engasgo estrangulado que ecoou no silêncio antinatural. Isso é impossível, é um erro. O seu advogado, um homem conhecido pela sua postura inabalável, parecia ter sido atingido. Ele tateou a sua cópia do testamento, o seu rosto empalidecendo enquanto examinava o texto. Não conseguiu encontrar nenhum erro. A tinta estava clara, a linguagem precisa. Uma onda de choque e confusão espalhou-se pela sala. Os tubarões corporativos trocaram olhares perplexos e calculistas. Havia um herdeiro secreto, uma aquisição hostil do além-túmulo. João Hart fora um homem de controlo absoluto. Aquilo parecia uma falha desconcertante e atípica. O juiz Albano levantou os olhos do testamento, o seu olhar varrendo a sala, frio e autoritário. Senhora Guedes, avisei-a sobre desabafos. Em seguida, ele pôs o documento moderno grosso de lado com um ar de finalidade. Não há erro no testamento, é bastante específico. Depois ele pegou num ficheiro diferente, um que estivera sentado separadamente no seu banco. Era uma pasta mais antiga, mais fina, as suas bordas amareladas com a idade, mantida unida por uma simples fita. O contraste era marcante. Uma era o legado que o João tinha publicamente criado, a outra um segredo que ele tinha enterrado. Isto, o juiz anunciou, o seu tom a mudar, tornando-se mais pesado com o peso histórico. É porque a disposição dos outros 90% da Hart Industries não é e nunca foi regida pelo testamento pessoal do Sr. Hart. Em vez disso, está sujeita a um instrumento legal irrevogável pré-existente, um acordo de confiança e propriedade privada que antecede a própria fundação da Hart Industries. Senti um estranho sobressalto, um vislumbre de algo profundo na minha memória. No fundo do tribunal, eu sentava-me perfeitamente imóvel, uma estátua num mar de turbulência. Enquanto a Beatriz estava em pânico, eu estava simplesmente a tentar respirar. O juiz desatou a fita da velha pasta com cuidado deliberado. Este tribunal foi peticionado pelos administradores, a firma Dorson, Finch and Gable, para desvendar e fazer cumprir este instrumento após a morte do Sr. Hart. É a carta fundadora de uma holding estabelecida há 21 anos. A empresa foi nomeada LP Innovations. LP. As iniciais pararam no ar e, para mim, foram uma chave que girou numa fechadura profunda dentro da minha mente. Uma torrente de memórias fragmentadas, adormecidas por 2 décadas, começou a surgir.
O meu pai na sua oficina na garagem, o cheiro a solda e ozono no ar, o rosto dele iluminado pela alegria da descoberta. Ele segurava uma placa de circuito, explicando com entusiasmo ofegante o algoritmo revolucionário de compressão de dados que tinha aperfeiçoado. Vai mudar tudo, Ana, ele dissera. A forma como armazenamos e enviamos informações. Outra memória, o meu pai, semanas depois, espalhando papéis legais na mesa da nossa cozinha. Um pedido de patente. Assinas aqui como coproprietária, ele insistira. Tu és a minha inspiração, querida. E além disso, devemos sempre mantê-lo na família. LP Innovations, Ana Lutfala Innovations. O meu próprio nome entrelaçado com o legado do meu pai. De acordo com este documento, a voz do juiz cortou a minha divagação, puxando-me de volta para a sala de tribunal carregada. A LP Innovations foi a entidade original que detinha as patentes e o capital inicial para a tecnologia que viria a tornar-se o alicerce da Hart Industries. O Sr. João Hart, um promissor jovem executivo na época, foi nomeado diretor-geral desta holding. Beatriz estava de pé agora, a mão restritiva do seu advogado afastada. Que acordo! Do que ele está a falar? O João foi o fundador, foi o seu gênio, a sua visão. O juiz Albano nem olhou para ela. Continuou como se ela não tivesse falado. O Sr. Hart foi autorizado a alavancar esta propriedade intelectual para fundar uma nova corporação. Em troca da sua experiência de gestão e administração vitalícia, ele recebeu um salário generoso e uma participação de 10% no empreendimento. Os restantes 90%, a participação de controlo de tudo o que se seguiu, deveriam ser mantidos em confiança para a única proprietária principal da LP Innovations. A sala estava agora em completo silêncio, cada pessoa inclinada para a frente, presa à inexorável atração da narrativa do juiz. Isto não era apenas uma leitura de testamento. Era uma exumação. O meu coração batia contra as minhas costelas, uma batida de tambor frenética e selvagem. Senti a mão do Pedro a encontrar a minha, o seu aperto firme e reconfortante. A Sofia, do meu outro lado, estava petrificada, os seus olhos de artista arregalados, absorvendo cada lampejo de emoção, cada nuance do drama que se desenrolava. O juiz Albano fez uma pausa, levantando os olhos do documento antigo. O seu olhar varreu os rostos atordoados dos membros da administração, passou pela boca aberta do advogado da Beatriz, passou pela própria Beatriz, que agora tremia, uma estátua de raiva e confusão. Os seus olhos percorreram toda a extensão da sala do tribunal, até pousarem com peso deliberado e profundo na mulher esquecida, sentada calmamente na última fila. Ele olhou diretamente para mim. Uma mulher a quem o Sr. Hart tinha um dever fiduciário vinculativo vitalício. A fundadora beneficiária e acionista maioritária de 90%, Sra. Ana Lutfala. Por um único momento suspenso, o mundo parou. O nome, o meu nome, ecoou no salão de mármore, imbuído de um poder que eu nunca conhecera. Então, da frente da sala, veio o som. Começou como um suspiro engasgado e depois rasgou a garganta da Beatriz, um grito cru e gutural de pura negação animalística. Não! O grito quebrou o decoro do tribunal. Era o som de um universo a colapsar. É mentira! Uma falsificação! Guinchou ela, o corpo a tremer violentamente. Ela apontou um dedo trêmulo e cravejado de diamantes para mim, o rosto uma máscara contorcida de descrença e ódio. Ele deixou-me por uma razão. Porque ela não era nada, uma pequena pasteleira. Ele construiu tudo. Foi o trabalho dele, a luta dele. É meu! O juiz Albano bateu com um martelo, o estalo forte como um tiro. Senhora Guedes, vou acusá-la de desacato. Mas já era tarde demais. A sala caíra no caos. No meio do pandemônio, a minha mente, estranhamente clara, estava a fazer um último e horrível cálculo. As minhas mãos,
Movendo-se com vontade própria, foram até a minha mala, os meus dedos roçando nos 2 pedaços de papel que eu carregara durante 20 anos. O envelope selado parecia pesado, um repositório de velha dor. Com dedos trêmulos, rasguei-o. Lá dentro não estava uma carta, mas um único certificado de ações artisticamente impresso. Era para 900 ações de uma empresa chamada LP Innovations. Atrás dele estava um pequeno bilhete dobrado, escrito com a letra arrogante e inclinada do João. Abriu. Considera isto uma indemnização. Duvido que sejas inteligente o suficiente para descobrir o seu valor. O ar saiu do meu corpo num suspiro doloroso. A sua crueldade pura e avassaladora, a arrogância. Ele não me tinha apenas descartado. Tinha me zombado, pendurando as chaves de todo o seu reino à minha frente, confiante de que eu o veria como nada mais do que um pedaço de papel inútil, um insulto final. Os meus dedos trêmulos foram para o outro documento, aquele que ele me deslizara pela mesa naquele apartamento fustigado pela chuva, aquele que eu assinara através de um borrão de lágrimas. Não era uma quitclaim. O cabeçalho, que eu nunca me dera ao trabalho de ler, era claro. Acordo de confiança e gestão. A minha assinatura não era uma renúncia. Era uma nomeação. Eu tinha nomeado formal e legalmente João Hart como o gestor da minha própria empresa. O velho advogado Afonso Dias materializou-se ao meu lado, a sua presença, uma âncora calma na tempestade. Ele falou suavemente, a voz só para mim. O seu pai era um homem brilhante, Dona Lutfala, mas era cauteloso. Ele viu a ambição de João e não confiou totalmente nela. Pediu a minha firma para elaborar este acordo para proteger o seu legado e para proteger a si. João assinou-o desesperado por deitar as mãos às patentes. A sua arrogância fê-lo acreditar que nunca descobriria a sua verdadeira natureza. Olhei para os papéis condenatórios e reveladores nas minhas mãos. Vi a Beatriz finalmente a desabar na cadeira. O corpo convulsionado por soluços histéricos e silenciosos, enquanto o seu advogado tentava consolá-la. Vi os membros da administração em frenético burburinho, os rostos pálidos. Vi o império que o João construíra, não como o seu monumento, mas como uma casa que ele tinha construído no meu jardim da frente, enquanto me dizia que eu era sem abrigo. O João não me deixara uma fortuna. Deixara-me um ajuste de contas, e era agora, e sempre fora, meu para comandar. No momento em que o martelo do juiz Albano caiu, pela última vez, a barragem de civilidade forçada do tribunal quebrou-se. Um tsunami de barulho abateu-se sobre eles enquanto os repórteres que espreitavam na galeria avançavam. Os flashes disparavam como relâmpagos, transformando a cena numa série de fotografias duras e desbotadas. As perguntas gritadas tornaram-se um rugido incoerente. Instintivamente, movi-me para proteger o Pedro e a Sofia, os meus braços formando uma barreira protetora, enquanto o Dr. Dias nos guiava através da confusão em direção a uma saída privada. Capturamos uma última imagem chocante da Beatriz Guedes, caída na sua cadeira, uma boneca de porcelana oca, abandonada nos destroços da sua própria vida. A tempestade seguiu-nos. Carrinhas de reportagem acampavam em frente ao nosso hotel, as suas antenas parabólicas apontadas como armas. O meu rosto, um nome que ninguém conhecia naquela manhã, estava agora espalhado por todos os canais de notícias e websites. As manchetes eram um frenesim de hipérboles. A bilionária pasteleira, herdeira escondida de Hart, amante recebe o que merece. De volta à tranquilidade e anonimato do nosso quarto de hotel, a irrealidade total do dia abateu-se sobre nós. Por um longo momento, os três ficamos ali parados. O rugido abafado da cidade, uma banda sonora distante para o nosso choque silencioso. A Sofia foi a primeira a mexer-se, afundando-se na beira da cama e soltando um longo e tremelicante suspiro. O Pedro ficou junto à janela, de costas para o quarto,
os ombros rígidos enquanto olhava para a cidade em expansão que era agora, impossivelmente deles. Olhei para os meus filhos, as duas âncoras da minha vida. Vocês estão bem? Perguntei, a minha voz mais suave do que pretendia. O Pedro virou-se, os olhos a arder com uma luz protetora e feroz. Estamos bem, mãe. Tu estás? Durante 20 anos carregaste isto. Construíste tudo para nós do nada, enquanto ele brincava ao rei num trono roubado. A raiva na sua voz não era pelos anos perdidos de luxo, mas pelos anos de luta que a mãe suportara sozinha. A Sofia tirou o seu bloco de esboços, as mãos a moverem-se com uma energia frenética. Continua a ver, murmurou ela sem levantar os olhos. O rosto daquela mulher, quando o juiz disse o teu nome. Não foi só choque, foi evaporação. Como se ela tivesse percebido que era um fantasma o tempo todo. Ela olhou para mim, os olhos arregalados com um espanto que começava a surgir. Ele nunca te venceu, mãe. Mesmo quando não tínhamos nada, ele nunca te venceu verdadeiramente. Naquele pequeno e genérico quarto de hotel, rodeada pela família que forjei nos incêndios do abandono, senti os últimos tremores de choque darem lugar a uma calma profunda e inabalável. Isto não era uma lotaria que eu tinha ganho. Era um ajuste de contas. Era o universo a finalmente equilibrar os seus livros. Caminhei até o Pedro e coloquei uma mão no seu braço. Ele não nos venceu porque o nosso alicerce era real, disse eu, a minha voz imbuída de uma nova e tranquila autoridade. Foi construído no amor e no trabalho árduo. O dele foi construído numa mentira, e as mentiras, por mais grandiosas que sejam, acabam por ruir. Naquela noite não dormi. Sentei-me com as luzes apagadas, observando a cidade a brilhar, não com avareza, mas com uma sensação de imensa e sóbria responsabilidade. Este império, construído no gênio do meu pai e manchado pela ganância do João, era agora o meu fardo e a minha oportunidade. Não estava a pensar no dinheiro. Estava a pensar nos milhares de funcionários, no impacto da empresa no mundo e no nome que o meu pai deixara aos meus cuidados. A minha primeira chamada na manhã seguinte foi para o Dr. Afonso Dias. As minhas instruções foram claras e precisas. Eu não era um anjo vingador, mas uma empresária. Convoquei uma reunião de emergência do conselho para a semana seguinte. Entrar na sala de reuniões da Hart Industries foi como entrar no coração da ambição do João. A longa e imponente mesa era esculpida a partir de uma única peça de mogno. As cadeiras eram tronos de couro preto. As janelas do chão ao teto exibiam uma vista panorâmica de Lisboa, um território conquistado aos pés do seu mestre. O ar era denso com o cheiro a poder, masculino e sufocante. Os restantes membros da direção, homens com olhos frios e sorrisos predatórios, já estavam sentados. Observaram-me entrar, as suas expressões uma mistura calculada de apreensão e condescendência. Estavam a avaliar-me, esperando uma viúva em luto ou uma pasteleira assustada que podiam facilmente manipular. Não esperavam Ana Lutfala. Entrei flanqueada pelo Pedro e pelo Dr. Dias, e a sua presença por si só mudou a dinâmica da sala. Não ocupei a cadeira da cabeceira da mesa, a cadeira do João. Escolhi uma cadeira ao lado, um movimento deliberado que declarava que a velha hierarquia estava morta. Bom dia, senhores, comecei eu, a minha voz ressoando com uma clareza que exigia a atenção. O tremor nervoso que eu temia estava ausente, substituído pelo tom firme de uma mulher que tinha enfrentado coisas muito piores do que uma sala cheia de homens arrogantes. Imagino que tenham muitas perguntas. Serei direta. Nos últimos 20 anos, construí um negócio do zero. Sei o que significa pagar salários, gerir inventário, satisfazer clientes e criar algo de valor com as minhas próprias mãos. Não sou estranha ao mundo dos negócios. Sou simplesmente estranha a este tipo de negócio. Fiz uma pausa, deixando as minhas palavras assentar, o meu olhar encontrando o de cada homem. Não estou aqui para destruir a Hart Industries. Estou aqui para recuperar a sua alma.
Uma tensão palpável encheu a sala. Este não era o discurso que eles esperavam. Haverá uma auditoria completa e transparente de todas as finanças da empresa, com efeito imediato. As práticas agressivas de corte e queima pelas quais esta empresa se tornou conhecida acabarão. O nosso foco já não será apenas nos lucros do próximo trimestre, mas no crescimento sustentável a longo prazo, no bem-estar dos funcionários, na inovação ética. Seremos uma empresa que constrói, não apenas adquire, que cria, não apenas consome. Fiquei de pé, a minha pequena figura a dominar o espaço. Vocês têm uma escolha, concluí, a minha voz não deixando espaço para negociações. Podem abraçar esta nova direção e ajudar-me a construir uma empresa da qual os nossos filhos se orgulhariam. Ou podem apresentar a vossa demissão esta tarde. Não há terceira opção. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Era o som de toda a filosofia de John Hart a ser desmantelada em menos de 5 minutos. E vocês, o que fariam nesta posição? Cediam ou lutavam? Nas semanas seguintes, o karma da vida de João continuou o seu curso implacável. Enquanto eu trabalhava com o Dr. Dias para limpar a casa que ele deixara para trás, o verdadeiro estado da herança da Beatriz Guedes tornou-se dolorosamente público. As dívidas pessoais do João eram assombrosas. A sua participação de 10% foi devorada pelos credores antes que ela visse um cêntimo. Uma foto de tabloide captou-a a sair do apartamento da Avenida da Liberdade. Os porteiros que outrora se curvavam a ela agora transportavam impassivelmente caixas para uma simples carrinha de mudanças. Os seus amigos da sociedade, que se tinham aglomerado à sua luz quando brilhava, dispersaram-se como insetos, sussurrando que sempre souberam que havia algo frágil na sua posição. Ela fora uma rainha num reino alugado, e o seu contrato estava a terminar. Meses depois, eu estava a trabalhar no meu novo escritório. Recusara a suíte opulenta do João, escolhendo um espaço mais pequeno e luminoso. Na parede pendia uma das pinturas abstratas da Sofia, um redemoinho de cor desafiadora. Na minha secretária, havia uma foto dos gêmeos a rir à porta do forno dos gêmeos. Era um quarto que me pertencia. A minha assistente chamou-me. Dona Lutfala, a senhora Guedes está aqui para a ver. Ela não tem marcação. Pode fazê-la entrar. Mantive o meu coração firme. A Beatriz era um espectro do seu antigo eu. As roupas de marca tinham desaparecido, substituídas por um vestido simples e mal ajustado. O seu rosto estava pálido e desenhado. O fogo arrogante nos seus olhos extinto, deixando apenas o vazio da sua vaidade. Eu só queria vê-la, balbuciou a Beatriz, a voz fina. Olhou à volta do modesto escritório como se procurasse uma resposta para entender. Por que está a fazer tudo isto? Poderia ter ficado com o dinheiro e viver numa ilha o resto da vida. Por que está aqui neste escritório a gerir tudo isto? Recostei-me na cadeira, observando a mulher que outrora me olhara com tanto desprezo. Não sentia triunfo, nem desejo de me vangloriar. Sentia apenas uma vasta e cansada pena. Porque nunca foi sobre o dinheiro, Beatriz, disse eu suavemente. Há 20 anos, o homem que amaste tentou apagar-me. Ele pegou no trabalho do meu pai, no seu legado, e transformou-o neste monumento ao seu próprio ego, enquanto fingia que os meus filhos e eu não existíamos. Ele pensava que eu era nada. Tu pensavas que eu era nada. Levantei-me e caminhei até a janela, olhando não para um território conquistado, mas para uma cidade cheia de vidas que a minha empresa agora tocava. Isto, disse eu, o meu gesto abrangendo tudo, não é vingança. A vingança é um fogo que se extingue, deixando apenas cinzas. Isto é sobre legado. Estou a construir algo que vai durar, algo de que os meus filhos, o Pedro e a Sofia, se possam orgulhar de herdar um dia. Algo construído com integridade, não com mentiras. A Beatriz olhou fixamente, a verdade simples e devastadora das minhas palavras finalmente a atingir.
Ela tinha construído a sua vida sobre o afeto de um homem que se revelara tão inútil quanto as suas promessas. Eu construíra a minha vida sobre mim mesma. Não havia mais nada a dizer. A Beatriz virou-se e saiu do escritório, não apenas derrotada, mas irrelevante. Não a vi partir. O meu olhar já estava no futuro. Na minha secretária estavam as cartas preliminares para uma fundação de caridade em nome do meu pai, que o Pedro me estava a ajudar a elaborar. Ao lado, os primeiros esboços da Sofia para um novo logótipo da empresa. Uma imagem estilizada de dois rebentos entrelaçados a crescerem numa árvore forte. Não estava apenas a limpar uma casa. Estava a plantar um jardim no seu lugar. E hoje, não faço ideia. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, sinto o peso de tudo isto, a responsabilidade imensa que recaiu sobre os meus ombros de um dia para o outro. Haverá sempre um toque de amargura, um EC que me acompanha. É complicado. Ninguém disse que construir um império sobre as ruínas de uma mentira seria fácil. A minha vingança não foi um único ato flamejante num tribunal. Foi no trabalho diário e silencioso, determinado, de construir um mundo melhor do que aquele que o João tinha deixado para trás. Não é um final feliz de conto de fadas. Talvez seja melhor. É real. E é meu.